Olá, dando continuidade aos estudos das bem-aventuranças que foi falado no Sermão do Monte, hoje nós vamos falar bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. O que Jesus nos ensina diante dessa fala dele? Jesus, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, nós temos que ser brandos, moderados, mansos, afáveis e pacientes. É obrigação. Condena a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Por isso que o texto acima, fala dele acima, ele fala, se você disser a seu irmão raca significa homem que não vale nada, em hebraico. E depois ele fala, e aquele que disser és louco é condenado ao fogo do inferno. Olha só, porque ele abomina essas, palavras descortês para com o nosso semelhante. E em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, e que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, quando a gente fala alguma palavra que desmerece o nosso semelhante, o que vai ser colocado em análise é a nossa intenção. A intenção, ela é muito importante para Deus. Porque às vezes você fala de uma maneira que lá no seu coração é que está fundamentado a eficácia daquela palavra. É como uma flecha lançada, sabe? Então, às vezes a gente fala uma palavra e fala assim, foi de brincadeira. Mas na verdade não foi. Mas Deus que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, ele vai saber fazer essa diferenciação, se foi realmente intencional ou não. Porque às vezes a gente também fala umas coisas sem a intenção de ferir, na hora ali do momento da raiva, né? Mas Deus sabe analisar porque ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sempre vai ver o nosso coração. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mas Jesus recomenda
aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, os bens terrenos, e prometeu-os do céu, certo? Então, por que Deus fala que bem-aventurados são os brandos porque possuirão a terra? Então aqui, nessa mensagem, ele quer falar o seguinte: enquanto aguarda os bens celestiais, tem um homem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus nos ensina é que os bens terrenos não podem ser mais importantes do que os bens do céu. Porque ele sabe que a gente precisa se vestir, se alimentar, trabalhar, né, ter uma casa para morar, para onde recostar a nossa cabeça. Então, ele não condena a gente conquistar as coisas materiais. A gente só não pode ser escravo destas coisas e desta forma esquecer as coisas celestiais, que são as importantes, que são todo o aprendizado e as virtudes conquistadas por nós que levaremos para a eternidade. Porque a gente não leva nada material, né? Tem uma passagem que se fala nisso: nu eu vim e nu eu voltarei, né? Então, a gente não traz nada e também não leva nada. A gente só leva o que a gente conquistou moralmente, como espírito, né? E os bens terrenos são assenhorados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando as pessoas se submeterem à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, tem muitas pessoas que têm tudo porque correm atrás, trabalham para isso, mas eles não são capazes, né, de auxiliar aqueles que não têm. E muitas das vezes ainda explora os que não têm para que eles tenham mais. Então, também tem uma passagem bíblica que uma senhora vai ao templo, né, e dá o dízimo, e ela dá uma moedinha. Jesus, quando vê aquilo, ele fala: ela deu muito mais do que todos que aqui deixaram as suas moedas. Por quê? Porque ela deu do que lhe faltava. Enquanto muitas das vezes a gente dá do que nos sobra. E qual mérito? Tem mérito. Mas Jesus fazendo analogia ali com os seus discípulos, ele quis mostrar isso, que não é porque você tem pouco que você não possa dar ainda para o seu semelhante, né? Então, ali nessa passagem bíblica, Jesus quis mostrar isso pra gente. Olha, mesmo para ela sendo muito pouco, ela ainda deu do que lhe faltaria. Porque ela não estava pensando nela, ela estava pensando no próximo. E mesmo nas instituições e nos recessos dos lares, homens há para ocuparem os primeiros lugares ou poderem dizer: aqui mando eu, não titubeiam em constranger companheiros e tiranizar familiares, pondo em evidência o espírito belicoso, o espírito de combate que os caracteriza. Sob o império do amor universal, pregado pelo Cristo, cada qual verá em seu semelhante um irmão.
cujos direitos lhe cumpre respeitar, e não o adversário contra a qual deva lutar. O egoísmo cederá lugar ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades. E porque ninguém cuidará de elevar-se sobre os outros, mas sim de superar-se a si mesmo e saber e moralidade. Em saber e moralidade. Então, meus irmãos, a luta é sempre de nós para nós mesmos. É de se superar. Eu não tenho que superar meu próximo. Eu preciso me superar. Superar todas as fraquezas. Tudo aquilo que é treva em mim, né? Da gente buscar ser melhor a cada dia. Deus não nos exige nada de extraordinário, de miraculoso. Ele quer que nós evoluamos e progredimos, né? Um pouquinho de cada vez. Ele não exige nada assim, eu quero assim para ontem. Até porque ele sabe que não é assim, né? Então, que essa mensagem das bem-aventuranças possa nos trazer, né, um autoconhecimento daquilo que eu preciso melhorar em mim, da gente ser manso, pacífico, porque às vezes dentro do lar a gente briga, né, com nossos filhos, com nosso marido, com a nossa esposa, por causa de bobeira. A gente dá brecha para que o inimigo ele faça aquele circo. Mas por quê? Porque a gente não está orando e a gente não está vigiando. Então, que nós possamos nos doutrinar, né? Aparar essas arestas, né? Nos lapidar. E é isso que as leis de Deus, que esses ensinamentos maravilhosos vão fazer conosco. É o burilamento do nosso coração, do nosso espírito. Então, que nós possamos ser melhores hoje, melhor do que foi ontem, né? É um dia de cada vez. Então, que o Mestre Jesus vos abençoe. Muita luz, muita paz no vosso coração. E até o próximo estudo.